No Natal, eu trabalhei em 2 turnos no pronto-socorro. Meus pais e minha irmã disseram à minha filha de 16 anos que ela não era bem-vinda à ceia. Ela teve que voltar sozinha para casa e passar o Natal em uma casa vazia. Eu não fiz cena. Em vez disso, tomei providências. Na manhã seguinte, meus pais encontraram uma carta na porta e começaram a gritar. Na véspera de Natal, cheguei em casa por volta das 23h45, exausta. Tinha feito massagem cardíaca em um homem que dizia estar apenas cansado. Ele também estava com a pele azul. Foi esse tipo de plantão. Por isso, quando vi os sapatos da Abby na porta, meu primeiro pensamento foi que alguém estava sangrando. Depois vi o casaco dela pendurado no braço do sofá. A mochila de dormir ainda estava fechada, e ela estava encolhida no sofá numa posição desconfortável, como se não confiasse no móvel. Fiquei parada, esperando que a lógica me alcançasse. Ela deveria estar na ceia dos meus pais. Ela tinha implorado para dirigir, só uma vez. Tinha tirado a habilitação recentemente e estava orgulhosa disso. Ela até saiu mais cedo para ser especialmente educada. Meu marido e eu estávamos de plantão à noite, então o plano fazia sentido, até deixar de fazer. Abby, chamei baixinho. Ela abriu os olhos na hora, como se não estivesse dormindo. Oi? Por que você está aqui? Perguntei. Ela se sentou devagar. Eles disseram que não tinha lugar. Pesquei. Lugar onde? Na mesa. A voz dela vacilou no meio da frase. Tentou disfarçar, deu de ombros de novo. Não funcionou. Disseram que não estavam me esperando, porque já tinha gente demais. A vovó disse que não dava para puxar outra cadeira de última hora. Ela parecia tensa, como se estivesse me contando algo que só iria me preocupar ainda mais. Mas você chegou a tempo. Sim, bem a tempo. Ela abriu a porta como se eu tivesse vindo para a festa errada. Ela fez uma pausa. Depois disse que nem tinha mais cama. Foi mais uma desculpa improvisada. Disse que não queria que eu voltasse para casa tarde, mas também não sabiam onde mais me colocar, então eu fui embora. Alguém se ofereceu para te levar? Perguntei. Não. Fiquei olhando para ela. E pelo menos te deram comida? Mais um encolher de ombros. A mesa estava cheia. A Lily estava sentada no meu lugar de sempre. O vovô falava com ela como se fosse uma princesa. Ninguém olhava para mim. Depois a vovó disse, este ano está a casa cheia. E a tia Janélia assentiu. Então eu fui embora. Ela olhou para a mesa e acrescentou, eu fiz torradas. Me virei e vi uma fatia sobre uma toalha de papel, fria e levemente dobrada. Ao lado, metade de uma banana. Esse foi o jantar de Natal dela. Senti algo apertar meu peito. Não era raiva, ainda não. Era aquela sensação fria, de vidro, bem antes de se quebrar. De qualquer forma, eu nem estava com fome, ela disse. Não de verdade. Foi aí que os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. Ela tentou segurar. Deus, como tentou, levantou os olhos, piscou forte, mordeu o lábio, como se quisesse expulsar o sentimento. Eles agiram como se eu estivesse me enfiando lá, sussurrou. Como se aparecer depois que tudo foi planejado fosse falta de educação. E então ela chorou. Silenciosamente, devagar, como uma torneira que não se fecha completamente. Eu ia levar uma torta, acrescentou. Mas achei que eles já tinham comida demais. Sentei ao lado dela e passei o braço pelos ombros. Ela se inclinou sem hesitar, como se só aquilo a sustentasse. Depois de um tempo, ela enxugou o nariz com a manga. Eu sei que eles não gostam de você, disse. Mas eu achei. E ela se interrompeu. Você achou que era só uma criança. Não é só isso, ela sentiu. Eles nem foram rudes, acrescentou. Foi como se fosse uma questão prática. Como se eu fosse uma cadeira dobrável para a qual não havia espaço. Demorei a ir dormir. Fiquei na cozinha, olhando para a mochila dela, ainda fechada. Ela tinha feito as malas com tanto cuidado, escolhido um suéter que minha mãe disse que gostava, levado um potinho com biscoitos que ela mesma tinha feito.
Abri a geladeira. Não havia nada especial. Não planejamos um Natal de reserva. Por que faríamos isso? Confiávamos neles. Essa era a parte impossível de contornar. Não o queijo frio ou a falta de comida. Nem o fato de ela ter voltado sozinha no escuro. Eles olharam nos olhos dela. Essa menina doce, desajeitada e corajosa, que chegou pontualmente com biscoitos e um sorriso e ouviu das 28 pessoas lá dentro, não há lugar para você. Eles não quiseram dizer sem espaço. Eles quiseram dizer não você. Na manhã seguinte, meu marido chegou em casa. Abby ainda dormia. Eu contei a ele o que aconteceu. Ele ficou parado por um tempo, depois disse, e o que a gente faz agora? Eu não respondi. Ainda não. Mas eu já sabia. Porque uma coisa é oferecer a outra face, e outra bem diferente é rejeitar uma adolescente de 16 anos que só queria ser acolhida. E eles escolheram a segunda opção. Eu não fiz escândalo. Em vez disso, tomei providências. Na manhã seguinte, meus pais encontraram uma carta na porta e começaram a gritar, gritar de verdade. Não me lembro da primeira vez que me chamaram de estranha. Provavelmente antes mesmo de eu entender o significado da palavra. Quando eu tinha 6 anos, encontrei um passarinho morto e perguntei se podia dissecá-lo. Não queria parecer assustadora. Só queria entender como tudo funcionava. Minha mãe bateu com a palma da mão na mesa da cozinha e disse, pelo amor de Deus, Kate, o que há de errado com você? Minha irmã Janelle gritou, dizendo para todo mundo que eu estava tentando criar um zumbi. Fui punida por tê-la assustado. Aquilo meio que definiu o tom. Eu amava livros de anatomia, queria um microscópio de Natal, fazia perguntas sobre o sistema circulatório durante o jantar. Na escola, eu era a que sempre levantava a mão. E na minha família, isso já bastava para te chamarem de exibida. Ninguém mais fez faculdade. A maioria mal conseguiu terminar o ensino médio na primeira tentativa. Eu era a única que estudava até mesmo durante os comerciais da TV. Quando fiz 12 anos, meu pai começou a fazer piadas, meio piada, meio verdade, dizendo que eu provavelmente nem era filha dele. Para ser minha filha, você tinha que. E então ele ria. Um dia ouvi ele discutindo com minha mãe, achando que eu já estava dormindo. Ele perguntou se ela já tinha traído ele. Disse que sempre se perguntou isso, porque eu não parecia com ninguém da família. Aquela noite eu quase não dormi. Nunca perguntei sobre isso. Nem até hoje. No ensino médio, Janelle tinha se tornado com perfeição a filha de ouro. Era barulhenta, simpática, se saía mais ou menos na escola, mas era ótima em transformar qualquer fracasso em uma história engraçada. As pessoas adoravam ela. Sabia exatamente quando chorar, e fazia questão de deixar todo mundo saber que cuidava de mim. A pobre menina esquisita que não entendia piadas. Ela me chamava de doutora esquisitona. Na frente dos outros. Quando realmente me tornei médica, ela atualizou para doutora Dinheiro. Então, progresso. Quando ganhei uma bolsa integral, meus pais reagiram com um silêncio estranho. Sem comemoração, sem abraço. Minha mãe me perguntou com quem eu achava que ia me casar, já que homem nenhum gosta de mulher mais inteligente que ele. Eu disse que talvez me casasse comigo mesma. Ela não riu. Eles não me deram nenhum apoio. Trabalhei como garçonete durante a faculdade de medicina, pegava os turnos que ninguém queria. Voltava para casa com as pernas doendo e o cansaço no osso. E mesmo assim, minha família achava que eu estava vivendo um sonho. Nunca foram me visitar. Anos depois, após minha segunda residência, consegui meu primeiro emprego estável, que me fez sentir, pela primeira vez, que talvez eu não estivesse afundando. Foi durante um plantão noturno que conheci meu marido. Muito romântico, se você considera romântico um cansaço compartilhado e, por fim, uma mudança para um lugar onde podíamos comprar algo além de miojo. Foi aí que começaram as ligações. Você pode ajudar com a conta de luz? Pode ser fiadora no contrato de aluguel? Pode perguntar para aquele seu amigo médico sobre o caroço nas costas do tio Pet? Eu fazia o que podia, na maioria das vezes sem hesitar. Quando meus pais se aposentaram, cedo demais e sem nenhum tipo de reserva, eu entrei em ação.
Eles nunca tiveram casa própria, sempre alugaram. Histórico de crédito ruim, azar, ou qualquer desculpa que valia naquele ano. Então, comprei uma casa simples de 2 quartos e entreguei a chave para eles. Disse que era um presente e que eu cuidaria da hipoteca. A casa está no meu nome, mas eles vivem como se fosse deles. As contas, o aluguel, os serviços, que eu cubro tudo, na maioria das vezes. Cuidados médicos também. Tenho acesso a seguro. Sim. Até pouco tempo atrás, eu nunca dizia não. Alguns meses atrás, a Janelle me ligou. A filha dela, Lily, que nunca erra, foi aceita em um prestigiado acampamento de verão de ciências e tecnologia. Ela tem o seu cérebro, disse Janelle, como se isso fosse um elogio. Isso pode mudar a vida dela. Perguntei quanto custava. 1.200, ela disse. Mas vale a pena. E foi aí que eu parei de escutar. Abby nunca foi a um acampamento de verão assim. Não porque não pudesse, mas porque nunca pediu. Ela é prática e cuidadosa. Nem lhe passaria pela cabeça me pedir uma quantia dessas, mesmo que pudesse. Disse não para Janelle, com educação, mas firmeza. Disse que já pago a hipoteca dos nossos pais, as contas médicas e outras emergências. Talvez ela pudesse ter pedido ajuda financeira ou feito um plano de pagamento. Mas o tom dela mudou rápido. Nossa! Deve ser bom ter tudo e ainda assim ser tão mesquinha. Ela é sua sobrinha. Você só está com inveja porque a Lily está realmente se destacando. Aquilo foi até engraçado. Ou teria sido, se eu não tivesse ouvido minha mãe sussurrar algo parecido uma semana depois, achando que eu não estava por perto. Pelo visto, eu estava atrapalhando a Lily. Assim como sempre atrapalhei a Janelle, sendo inteligente demais e fazendo todo mundo parecer pior só por existir, entende? Eu não reagi. Não expliquei. Não me justifiquei. Apenas disse não, e era isso mesmo que eu queria dizer. Isso foi 3 semanas antes do Natal. Abby estava animada para o jantar de Natal. Disse que se sentia adulta por ter recebido permissão para dirigir sozinha. Ela preparou uma mala de viagem e até embalou pequenos presentes para os primos mais novos. Eu disse que haveria pela manhã e pedi que me mandasse mensagem quando chegasse. Ela mandou. Parecia que tudo estava bem. Algumas horas depois, entrei em casa e percebi que algo claramente tinha dado errado. Abby levantou os olhos do sofá com um sorriso trêmulo, como quem diz, por favor, finge que não foi tão ruim. Ela me contou, num sussurro, que a avó comentou que não devia haver lugar para ela nem à mesa, nem em lugar nenhum. E ainda assim, ela contou 28 cadeiras ocupadas. Uma equação de uma variável, ela. Eu ouvi. Deixei que suas palavras preenchessem a sala como uma mala caída no chão. Depois abracei e deixei o silêncio falar por mim. Ela adormeceu ainda vestida com o suéter que escolheu para causar boa impressão. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, eu sentei sozinha na cozinha, olhando para o lugar onde deveria estar o jantar de Natal dela. Fiquei repassando mentalmente cada parcela da hipoteca, cada conta de luz, cada pacote de macarrão instantâneo que virou rotina. Eles não ficaram sem espaço. Ficaram sem gratidão. E usaram a minha filha para mandar esse recado. Ali, algo virou dentro de mim. Nenhuma explicação a mais. Nenhuma conversa educada. Eu nem precisei decidir se ia fazer algo, só quando. No caminho de volta, mal trocamos palavras. Meu marido estava ao meu lado, silencioso, com a mão descansando levemente sobre o meu joelho como um fio terra. Não era consolo, mas era presença. E isso bastava. Amanhã após o Natal sempre tem aquele silêncio estranho e pegajoso, como se o mundo ainda estivesse entorpecido de açúcar e papel de presente. Eu só esperava que a casa estivesse vazia. Mas não estava. Ainda havia 2 carros na entrada. Um deles era da Janelle. O outro devia ser de algum primo que ficou para comer as sobras. Saímos do carro. Eu segurava o envelope com força. Não tinha dormido. A briga com Abby, o jantar frio ainda sobre a bancada, tudo unia dentro da minha cabeça como um fusível queimado. Toquei a campainha. Esperei. Ninguém apareceu. Toquei de novo.
Bati na porta. Nada. Vamos só deixar isso aqui, disse meu marido suavemente. Fiquei parada por mais um segundo, depois concordei com a cabeça. Voltamos pro carro. Eu encaixei o envelope na moldura da porta para que o vento não o levasse. Ouvi o barulho quando abri a porta do motorista, o rangido da tela, o estalo. Me virei. Minha mãe apareceu, enrolada num daqueles roupões felpudos que ela sempre usava nas festas de fim de ano. Aqueles que ela adorava dizer que comprou com 90% de desconto. Ela se abaixou, pegou o envelope, abriu e começou a ler. O rosto dela escureceu, depois empalideceu, e então ela gritou. Frank! A voz estalando como fio partido. Frank, vem aqui. Ela está nos expulsando. Meu pai apareceu na porta, com a roupa do dia anterior. O que diabos é isso? Janelle veio atrás, ainda de pijama natalino, segurando uma caneca como se esperasse um café da manhã aconchegante. O que está acontecendo? Minha mãe se virou e apontou para a entrada da casa, como se eu fosse um bicho de rua que tinha acabado de fazer xixi na varanda dela. Sua ingrata. Entramos no carro e partimos antes que eu ouvisse o final da frase. Não importava. Eu conhecia o repertório todo. Quando chegamos em casa, meu celular já estava tocando. Ignorei. Mas ele tocou de novo. E de novo. Na sexta vez, atendi. Como você OUSA? Gritou minha mãe. Sem um oi, sem pausas. Nem finge que está preocupada com a Abby. Você ficou completamente maluco. Afastei o telefone do ouvido. Ainda dava para ouvir os gritos do meu pai ao fundo. Se você fizer isso, não é mais nossa filha, ele rugiu. Eles não perguntaram por quê. Não quiseram saber o que aconteceu. Nem sequer mencionaram a Abby. Nenhuma vez. Desliguei. Eles continuaram ligando. Janelle começou a mandar mensagens. Acho que uma delas dizia algo como: isso vai destruir sua reputação. Pense na sua carreira. Ah, querida, meus pacientes não ligam onde meus pais moram. À noite, meu telefone parecia quebrado. 32 chamadas perdidas, 14 mensagens de texto, 3 recados de voz. Um primo até teve a ousadia de mandar mensagem. Não é da minha conta, mas isso parece extremo. Você só tem uma mãe. Não respondi a nenhum. Na manhã seguinte, ouvi batidas na porta. Olhei pelo olho mágico. Claro, era minha mãe. Ela estava na minha varanda, com o mesmo roupão felpudo. Segurando o aviso de despejo, agora todo amassado e úmido. Como se tivesse sido espremido por horas. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Ela não esperou. Você vai mesmo fazer isso? Ela sibilou. Depois de tudo que fizemos por você? Por um segundo, me esqueci. Depois perguntei baixinho. Você quer dizer a casa que eu comprei para vocês? As contas que paguei? O plano de saúde que eu mesma providenciei porque o seu não cobria? Os remédios para a pressão? Ela hesitou por um milésimo de segundo. Depois se endireitou e me encarou. Nós te criamos. Te demos tudo. Você nem deixou minha filha jantar, eu disse. Isso a parou por um instante, mas logo se recuperou. Não dramatize. Não tínhamos cadeiras suficientes. Tinha 28 pessoas, eu disse. Até o vizinho. Os lábios dela se apertaram. Eu não queria ser cruel, acrescentei. Mas se vocês acham que podem tratar a Abby como se fosse descartável. Ah, pelo amor de Deus, ela cortou, já reanimada. Pare de agir como se fossemos monstros. Foi você quem destruiu a própria família por causa de um mal-entendido. E agora está ameaçando seus pais. Ela segurava o papel como se fosse prova de um julgamento. E então, juro, virou teatro. Ela rasgou o aviso de despejo ao meio. Ficou ali parada e o partiu no centro. Como se isso anulasse o processo. Pronto, disse ela. Está feito. Agora, se quiser o nosso perdão, vai pagar o acampamento científico da Lily.
e acabar com essa histeria ridícula. Ela sorriu, como se tivesse resolvido tudo. Eu não disse nada, porque naquele momento percebi que eles nunca me levaram a sério. Nem por um segundo. Nem quando eu era criança. Nem quando me tornei médica. Nem agora. Para eles, eu ainda era aquela garota esquisita, viciada em ciência, que devia ser grata por migalhas e saber o seu lugar. A garota que eles desprezavam, mas nunca respeitaram de verdade. Eles achavam que eu não teria coragem de ir até o fim. Mas estavam errados. Então deixei minha mãe sair da varanda, murmurando como se fosse uma personagem trágica. E fechei a porta com calma, já planejando meu próximo passo. Minha mãe rasgou o aviso de despejo, como se fosse um panfleto de limpeza de calha. Bem na minha frente, logo depois de me acusar de ser egoísta, sem amor e emocionalmente instável. E ainda teve a audácia de sorrir e dizer: pague o acampamento da Lily e nós te perdoamos. Ela disse: nós te perdoamos. Como se fossem as vítimas. Como se abandonar a própria neta no Natal fosse só uma falha de etiqueta. E não um ato de crueldade. 2 dias depois, me encontrei com um advogado. Expliquei tudo. A casa no meu nome. A hipoteca que paguei por 7 anos. As contas, o plano odontológico. Os sacrifícios silenciosos. Ele não hesitou. Acho que a senhora quer um despejo formal, ele disse. Como se falasse do tempo. Assenti. A notificação foi enviada na mesma semana. 60 dias, carimbo, assinatura confirmada. Dessa vez, eles não podiam rasgar o papel e fingir que não existia. Continuei pagando a hipoteca. Não ia arriscar minha reputação por um gesto teatral. Mas todo o resto acabou. Nada mais de reembolso por contas. Cabo, assistência médica. Eles aprenderam, enfim, como é realmente não ter apoio. 2 semanas depois, alguém bateu na minha porta. Era a tia Elaine, a tia boazinha pelo menos, eu achava. Ela trouxe um pote de biscoitos. E uma expressão de preocupação ensaiada. Kate, disse ela. Só quero conversar. Eu a deixei entrar. Já sabia por que ela estava ali. Sentamos na cozinha. Servi chá. Nenhuma de nós tocou nele. Isso não parece com você, ela começou. Você expulsou seus pais por causa de um mal-entendido. Acrescentou suavemente. Ri uma vez, mas não foi um riso simpático. Contei tudo a ela. A casa, as contas, a traição na véspera de Natal. Como meus pais arrumaram lugar para 28 pessoas. Incluindo o vizinho e 2 primos com quem eu não falava há 10 anos. Mas não para a própria neta. Tia Elaine ficou pálida. Eu não sabia, disse ela. Eles não te contaram, corrigi. Ela foi embora com uma expressão como se não conseguisse esquecer o que tinha ouvido. 3 dias depois, recebi uma mensagem. Eu não entendia antes. Agora entendo. Uma semana antes do prazo final, meu advogado me ligou. Segundo ele, eles ainda não tinham se mexido. Então prossigamos, respondi. No mesmo dia, coloquei a casa à venda. Disse que o preço era justo, nada inflacionado. Eu não queria lucrar, só queria encerrar aquilo. O comprador fez uma oferta rapidamente. Famílias adoram aquela vizinhança. Só pediram uma coisa, que estivesse desocupada. Posse livre, lembrou meu corretor. Anotado. Disse que não estive presente no dia em que foram removidos. Os novos proprietários resolveram isso por vias legais. Soube que foi feio. Mas o que veio depois foi ainda pior. Janelle os acolheu. Claro que sim. Minha irmã sempre adorou fingir ser a filha perfeita. Ela dava entrevistas para os primos como se fosse uma turnê de imprensa. Disse que eu os abandonei. Tudo por causa de um único jantar de Natal. 3 semanas depois, apareceu na minha porta com os olhos vermelhos e o cabelo preso às pressas.
Eu não aguento mais, disse ela, sem nem me cumprimentar. Eles brigam o tempo todo. Mamãe acha a sala muito pequena. Papai diz que meus filhos fazem muito barulho. Eles se recusam a usar o mesmo banheiro. Estou ficando louca. Encostei no batente da porta, braços cruzados. Eles precisam de um lugar para alugar, disse ela. Você podia, ao menos, ajudar com o depósito. Não, Kate. Você assistiu eles expulsarem Abby na véspera de Natal, e apenas ficou parada. Aquilo foi sua escolha. Essa é a minha. Ela piscou, virou-se e foi embora. Uma semana depois, ela também os expulsou. Acabaram no aluguel que ninguém ousaria ostentar. 2 quartos, um aquecedor, uma escadinha da frente tão inclinada quanto seus ombros. A aposentadoria mal cobria o aluguel e a comida. Férias, jantares, o cruzeiro com que sonhavam para comemorar o aniversário de casamento, tudo ficou para trás. Tentaram apelar para parentes distantes. Diziam que eu os abandonei sem aviso, que eu era instável, que sempre fui fria. Mas eu já tinha conversado, em silêncio, com tios e primos. Enviei cópias das contas pagas. Reencaminhei o aviso de despejo com data e assinatura autenticada. Um primo respondeu apenas: "Uau!" Outro mandou um emoji de joinha. A família não correu para resgatá-los. E eu também não. 2 meses depois, eu e Abby estávamos sentadas na varanda, tomando chá gelado. Sem planos, sem discursos, apenas um dia tranquilo. Não sinto falta deles, sabia? Disse ela. Nem eu. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Abri por reflexo. Espero que você esteja orgulhosa do que fez. Apaguei na hora. Sem pausas. Sem respirar. Eles provavelmente vão mandar outra, disse Abby, casualmente. Eles sempre mandam, respondi. Mas isso já não é problema meu. Eles disseram que não havia lugar para Abby à mesa. Agora, não há mais lugar para crueldade, controle ou manipulação em nossas vidas. Já se passaram 2 anos. Eles ainda vivem naquele apartamento decadente e continuam culpando todos menos a si mesmos. Hoje, Abby floresce. Estuda o que ama. O dinheiro da venda da casa não só pagou a faculdade e trouxe paz. E para mim, um tipo de encerramento. Não atendo ligações. Não envio dinheiro. Não perco o sono. Protegi minha filha. No fim das contas, escolhi ela. Mas diga, fui longe demais ou apenas o bastante? Comenta aí. E se quiser mais histórias como essa, não esquece de se inscrever e ativar o sininho.